Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos. A gente vai nesse vídeo resolver esse problema que vocês veem aqui na tela. O problema diz que é uma questão que trata de um trapézio isósceles. Ele diz aqui as medidas da base maior e da base menor e diz também quanto mede os lados não paralelos. Bom, para resolver esse tipo de questão, a gente viu num vídeo anterior aí, para resolver esse tipo de questão a gente usa os conceitos de triângulo retângulo. Então, mesmo sendo um problema de trapézio isósceles, a gente vai utilizar os conceitos de triângulo retângulo, em especial o teorema de Pitágoras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer aqui a nossa figura, né? Vamos ver os detalhes dessa figura, vamos ver como é que ela é formada, o que é que ela tem de especial e fazer a solução desse problema. Tranquilo? Essa figura que a gente tem aqui, ela é um trapézio isósceles. E o que é que essa figura tem de especial? Quando a gente observa essa medida é do mesmo tamanho desse pedacinho aqui embaixo, desse ponto até esse. Então, eu tenho medidas iguais. Quando eu observo esse lado aqui, ó, de fora, e esse outro lado, eles têm medidas iguais. Além disso, né, quando eu olho para essa altura e para essa altura, eu tenho medidas iguais. E quando eu olho para esse pedacinho aqui embaixo, ó, e esse outro aqui embaixo, né, do vértice até a linha da altura, e depois da linha da altura até o vértice, esses dois pedacinhos, esse daqui como eu mostrei e esse, tem medidas iguais. Então, essa figura é toda assim, né? Ela é formada por pedacinhos iguais. Além disso, esse ângulo que você vê aqui, ó, tem a mesma medida que esse, e esse ângulo aqui em cima, ó, tem a mesma medida que esse. Então, é uma figura sensacional aí para a gente estudar. E como eu falei também antes, a gente usa os conceitos de triângulo retângulo, em especial o teorema de Pitágoras, para resolver esse tipo de problema. Então, falando aqui da figura, a gente tem um trapézio isósceles que a gente chamou de MNPQ. Posso colocar assim, ó, M, o problema não especificou ali as medidas dos lados, então posso supor que aqui é M, N, P e Q. É sempre importante que quando você vai colocar as letrinhas aqui na figura, você coloque numa certa ordem, tá? Pode ser no sentido horário, como eu fiz aqui, ou pode ser no sentido anti-horário. Mas fique atento se a figura diz, né, se o enunciado, na verdade, diz quanto é MN, ou quanto é PQ, quanto é MQ, alguma coisa do tipo. Nesse caso, o problema não diz, então posso colocar de qualquer forma aqui, meio que aleatório. As bases, gente, medem, nesse caso, 50 e 18, veja só. Uma base mede 50, só pode ser a maior, ou seja, é essa medida de M até Q. E a outra mede 18, só pode ser a menor, ou seja, essa medida de N até P. Aqui, essas duas medidas, ó, NP é chamada de base menor, e essa outra medida, MQ, é chamada de base maior. Então, eu tenho essas duas bases, elas são lados paralelos, por isso que as alturas aqui, esse pedaço e esse são iguais, tem medidas iguais. Bom, essa base menor mede 18, então eu vou escrever aqui que é 18. São 18 centímetros, mas vamos deixar só 18. Aqui também mede 18. Além disso, né, veja que esse pedacinho aqui e esse tem medidas iguais. Então, se eu já sei que aqui embaixo, ó, de M até Q vai ser 50, se eu pegar 50 e tirar esses 18, né, que são dados aqui, 50 tirando 18 vai dar 32, né? Então, esses 32 serão divididos para esses dois pedacinhos aqui que são iguais. Quanto é cada pedacinho desse, então? 16, né? Então, eu tenho 16 aqui, outros 16 aqui, 16 mais 16, 32, 32 com 18, vai dar os 50, que o problema disse, que é essa medida da base maior. Tranquilo isso, né? Então, se você observar agora, a gente vai olhar os triângulos retângulos, e nesses triângulos retângulos, a gente sabe que os lados não paralelos, olha aí, ó, os lados não paralelos do trapézio medem 34. Então, são essas medidas aqui, ó, esse lado e esse, são as únicas medidas aqui que a gente diz que são não paralelos. Por quê? A base de baixo e a de cima são paralelas. A altura e a outra altura são paralelos. Então, sobrou esse lado e esse, que são lados não paralelos. São os lados inclinados da minha figura.
Cada um deles mede 34 centímetros. Então, esse lado mede 34, esse outro lado aqui também mede 34. E aí você vê que esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, e esse triângulo retângulo aqui vão ser iguais, porque neles eu tenho, observa aí, ó, um cateto que mede 16 nos dois, e uma hipotenusa que mede 34 também nos dois. O que falta? A altura. Falta essa altura aqui nas minhas duas figuras, nesse triângulo e nesse. Então, esses dois triângulos, eles são iguais, ó, H 16 e 34, e no outro, H 16 e 34. Então, eu tenho exatamente dois triângulos retângulos iguais. O que é que eu preciso resolver nessa figura? Eu preciso calcular a área. E para calcular a área, eu vou precisar justamente dessa altura. Então, vamos calcular essa altura. E aí você já tem uma ideia de que os cálculos aqui em cima são feitos utilizando o triângulo, o retângulo, ou seja, são feitos utilizando o teorema de Pitágoras, na verdade. Vamos fazer o seguinte, né? O que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz assim, que um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é cateto e cateto aqui? O H é um cateto, o 16 é outro cateto. Então, H ao quadrado mais 16 ao quadrado é igual. Quem é a hipotenusa? 34. Então, 34 ao quadrado. Faça essa conta. H ao quadrado mais 16 vezes 16 é uma conta fácil. Eu acredito que todo mundo sabe quanto é. 16 vezes 16 é 256. Igual 34 vezes 34. Bom, eu imagino que você pode não saber quanto é isso. Então, 34 vezes 34. 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 3 é 12, fica 13. 3 vezes 4 é 12, vai 1, 3 vezes 3 é 9, fica 10. Então, isso daqui vai dar 1,156. 1156. E aí, para a gente achar o H, nós escrevemos H ao quadrado igual a 1156, que está ali do outro lado. E esse mais 256 que a gente observa aqui, ó, ele vai passar para o lado de lá. E quando ele passa, ele troca de sinal, né? Então, ele vai ficar menos 256. Faço essa conta, então eu vou ter H ao quadrado igual 1156, que já está aqui, menos 256, vai dar 6 menos 6, 0, 5 menos 5 também é 0, e 11 menos 2 é 9. Então, H ao quadrado é 900, e aí fica bem tranquilo, porque o H vai ser a raiz quadrada de 900. Raiz de 9 é 3, né? Então, essa raiz vai dar 30, que é 3 e tem 2 zeros. Raiz de 2 zeros sempre é 1 zero. Então, essa altura vai dar 30 centímetros. Beleza, então eu já sei aqui, ó, que esse H é 30. Esse outro também é 30, tá? Então, cada H desse mede 30 centímetros. Vou tirar essa conta aqui, porque aí a gente vai calcular a área. Eu disse para vocês que para calcular a área eu precisava dessa altura. E tem dois jeitos aí, pessoal, de a gente fazer. Uma maneira de você fazer é a seguinte: você calcula a área desse triângulo, ó, depois calcula a área desse triângulo e calcula a área desse trapézio aqui. Soma tudo e você tem a área do trapézio. Então, um jeito de você fazer é esse, ó. Esse triângulo são iguais, tá? Então, calculei a área de um, eu também vou ter a área do outro. E depois esse trapézio aqui no meio, né? O que é separado pela base menor e pela altura. Então, aí você tem a área. Vamos fazer essa conta aqui. Então, a área pode ser calculada assim, ó. Esse primeiro triângulo que você observa, ele tem base 16 e altura 30. Então, bem fácil aí da gente calcular a área. Como é que a gente calcula a área desse carinha? Você faz base 16, altura 30 e divido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Como é que eu faço para calcular a área do outro, né? Esse daqui. Mesma coisa, base 16, altura 30, divido por 2. Mais, aí ficou faltando
o retângulo aqui do meio, né? Esse retângulo aqui. Como que eu faço para calcular a área desse retângulo? Base vezes altura. O retângulo é só base vezes altura, não tem nada de dividir por 2. Então, quanto é a base? 18. 18 vezes a altura é 30. Então, 18 vezes 30. Faço essa conta e eu vou ter a minha resposta. Bom, 16 vezes 30 eu vou dividir por 2. 16 vezes 30 eu vou dividir por 2. Então, se eu vou dividir por 2 aqui e aqui, eu não preciso dividir por 2, só fazer 16 vezes 30, tá? Porque eu estou fazendo 16 vezes 30 duas vezes. Então, se eu estou fazendo 16 vezes 30 duas vezes e cada vez eu divido por 2, é só fazer 16 vezes 30. 16 vezes 30 é o quê? 16 vezes 3 é 48. Então, isso daqui dá 480. Então, esse mais esse dá 480. Se você fizer esse, dá 240, esse dá 240. Soma 480. Mais, bom, 18 vezes 30, 18 vezes 3 é 54, né? Então, isso daqui dá 540. Somei, vou somar aqui, veja, 0, 0 mais 0 é 0, 4 mais 8 é 12, 12 vai 1, 5 mais 4 é 9, fica 10. Então, 1020 centímetros quadrados, porque é a área. Então, esse é um jeito de calcular a área, 1020 centímetros quadrados, tá vendo ele aqui? Então, tá ali a nossa resposta. Outra maneira de você fazer isso seria utilizando a fórmula da área do trapézio. Como é essa fórmula, professor? Você faz assim, base maior mais base menor vezes a altura e divide isso por 2. Então, você pode fazer desse jeito aqui. Então, calcula dessa forma. Vê só, vem aqui comigo. Quanto é a base maior? A base maior é essa medida que você viu aqui embaixo. 16 mais 16 e mais 18, ou seja, 50. Estava dado aqui no problema, tá? Então, base maior, 50. Soma com a base menor, que é 18. Isso aqui vai ser dividido por 2. E você vai multiplicar pela altura. Olha a altura ali. 30, né? Então, você pode fazer desse jeito também. Bom, aqui se você somar, depois multiplicar, ou se você somar, dividir por 2 e multiplicar, vai dar a mesma coisa. Você tem que fazer as três coisas. Somar, dividir por 2 e multiplicar, ou somar, multiplicar e depois dividir por 2. Você escolhe. Eu vou somar e dividir por 2, depois eu multiplico. Essa conta vai ser mais fácil desse jeito. Você também pode dividir o 30 por 2 e depois multiplicar pelo resultado da soma. Tá? Tem, sei lá, umas 4 ou 5 formas de fazer isso. Bom, 50 mais 18 é 68. E pensa aí, 68, 68, quando eu dividir por 2, vai dar 3, 4, né? 6, 8, dividido por 2, 3, 4. Então, eu vou fazer 3, 4 vezes 3, 0, ou seja, 34 vezes 30. Conta fácil de fazer, tá? Não dá trabalho fazer essa conta. 3 vezes 4 é 12, 12 vai 1. 3 vezes 3 é 9, fica 10. Então, 3 vezes 34 dá 102. Tem mais um zero ali, né? Então, vai dar 1020 centímetros quadrados. Tá aí a área do nosso trapézio isósceles dessa figura que a gente tem aqui, a alternativa E. Espero que você tenha conseguido compreender, tá? Espero que você tenha gostado aí da solução, que ela tenha sido útil para você, que possa ter te ajudado de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse conteúdo, considere deixar um like, considere se inscrever no canal para dar aquela força e a gente se vê numa próxima. Valeu, um abraço.